Bom, mas eu quero falar hoje para você sobre algumas palavras, na verdade 7 palavras que Deus falou, que Deus, o próprio Deus, Ele falou sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele foi fruto também de um milagre. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, vamos dizer assim, para você entender bem diretamente falando, o Espírito Santo, ele age em Maria, aquela virgem abençoada por Deus, agraciada por Deus, e agora nasce um filho de Deus, é o Espírito Santo, é a semente de Deus. Por isso Jesus, a grande maioria de todos nós cremos que Jesus é de fato 100% homem e 100% Deus, amém? Ele é o Deus encarnado. Em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, fala que ele se tornou carne, e ele habitou entre nós. Louvado seja Deus pela vida do nosso Senhor Jesus, amém? Mas sabe, quando aconteceu tudo isso, esse milagre, ele foi fruto de palavras de Deus. Sabe, Deus usou anjos, como o anjo Gabriel, você conhece, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Deus usou pessoas cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que pessoas foram cheias do Espírito Santo e elas profetizaram, elas liberaram palavras. E deixa eu te explicar uma coisa, que aqui vai ser a ponte que eu vou fazer já para começar essas palavras. Todos esses milagres de Deus que aconteceram na vida de Jesus, que aconteceram durante o nascimento de Jesus, todos esses milagres, eles podem e eles voltam a se manifestar quando a gente tem a mesma atitude, o mesmo coração, a mesma atmosfera de quando eles aconteceram, amém? Entende? Todos esses milagres, Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Então todos esses milagres, eles voltam a se manifestar quando a gente tem a mesma atitude daquela gente que viu e presenciou todo aquele acontecimento. Então, sabe, quando a gente lê os evangelhos, quando a gente assim, tem a experiência com os evangelhos, quanto mais você crê, quanto mais o seu coração estiver aberto para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, mais isso será feito, amém? É conforme a sua fé, é conforme a minha fé, é conforme aquilo que a gente crê. E eu quero dizer para você então de 7 palavras que Deus, o Pai, falou sobre o Natal, e que hoje elas têm o mesmo poder de brilhar, de mudar, de abençoar a sua vida. Diga comigo assim: 7 palavras proféticas de Deus no Natal. Essas palavras, elas foram ditas naquele tempo, mas como eu disse, eu creio que se eu e você tivermos a mesma atitude diante delas, tivermos o mesmo coração, a mesma postura, a mesma fé, o mesmo coração daqueles que a receberam, nós vamos também experimentar o poder dessas palavras, porque as palavras de Deus no Natal, essas palavras proféticas, é Deus falando para cada um de nós. Deus falou no momento do nascimento de Jesus, e hoje essas mesmas palavras, elas têm o mesmo poder, a mesma força e a mesma vida nelas, amém? Amém? Coloque as mãos sobre o seu coração. Se você puder, coloque uma mão sobre o seu coração, as 2 mãos. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia tão especial. Obrigado pelo teu filho que nasceu com um propósito tão grande de transformar a humanidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu de fato teu filho por amor a nós. Muito obrigado. E hoje, Pai, nós faremos dessas palavras de poder, de vida, de milagres, uma verdade em nossos corações, Pai. Uma verdade em cada coração, Senhor. E nós nos colocamos aqui, Senhor, prontos para receber o poder que há na Tua palavra, que é a verdade. As mesmas palavras que o Senhor disse, que o Senhor ministrou através de anjos e homens e mulheres cheios do Espírito Santo, hoje a Tua palavra ministra ao nosso coração, e o Teu Espírito Santo dá forma da vida e da verdade, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, você sabe que o número 7
ele não foi escolhido à toa, mas o número 7, ele aponta para muitas coisas, mas uma delas é que o número 7, ele aponta para algo completo. E essas palavras, elas são as 7 palavras de poder e de vida que Deus ministrou no nascimento de Jesus. A primeira palavra profética do Natal para você, que eu quero ministrar hoje, é salvação. Toda vez que eu falar a palavra, eu vou pedir para você repetir, por quê? Só para você guardar, tá bom? Salvação, diga comigo, salvação. Salvação é a palavra talvez principal. Lucas 1, toda essa palavra eu vou caminhar, eu vou navegar em Lucas 1, 2, Mateus 1 e Mateus 2. Lucas 1, versículo 18 e 19. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Eu sou velho. Olha a sabedoria desse homem, gente. Zacarias era sábio demais. Olha o que ele disse. O anjo estava visitando ele, falando que ele seria pai de João Batista, aquele que precederia o caminho de Jesus. Mas olha o que ele falou com o anjo. Zacarias falou: como pode acontecer isso? Eu sou velho. Mas olha o que ele disse da esposa dele: minha mulher é, quase que ele falou, aí ele parou, cheio de sabedoria. Aí ele disse: a minha mulher é de idade avançada. Está aí. É homem sábio, tá vendo? Ele é velho, ela é de idade avançada, né? Então ele disse: a minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel. Ele era o enviado de Deus. Anjos são mensageiros de Deus. Eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir boas novas. Veja o versículo 67, diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Aí tem toda aquela história aqui, e agora Zacarias, aquele que era o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, ele profetiza. Veja a profecia, veja a palavra que Deus está colocando na boca de Zacarias: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o teu povo. Ele prometeu, olha aí, poderosa, o quê? Salvação para nós, na linhagem de Davi, como ele falou aos seus santos profetas na antiguidade. Agora versículo 76, depois diz assim: e você, menino, está falando agora de João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, pois vai adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Agora está falando do outro menino, que seria Jesus agora, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, a primeira vez que a palavra salvação aparece na Bíblia foi quando Moisés escolheu um homem para ser o seu discípulo, seu assistente. Moisés, ele tinha um filho espiritual, um discípulo, um assistente, não é? Você sabe dessa história. E esse ele chamava Oshua. No hebraico, Oshua significa salvação. Mas depois de um tempo, Moisés estava andando com Oshua, que era Oséias, esse assistente de Moisés. Mas agora passa um tempo, Moisés recebe uma revelação de Deus, e ele percebe um chamado completo de Deus na vida de Josué, e na vida de Oséias, e agora ele muda o nome de Oséias, que não é mais Oshua, agora é Joshua, que é Josué. Qual é a diferença? É que Oséias significa salvação, mas Josué significa salvação que vem de Deus. Sabe, por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, o nome que o anjo coloca na boca de Maria, o nome que o anjo diz que ele chamaria, era Yeshua. Yeshua, esse nome até é usado em algumas músicas, até algumas denominações usam muito falar de Yeshua, né? Meio diferente, mas Yeshua, agora no grego, é um nome que aponta para o Salvador. Significa antes Joshua, que é a salvação vem de Deus, mas agora Yeshua significa eu sou a salvação. Eu sou, agora Yeshua é aquele que é o eu sou. Por isso que Jesus, ele é o Salvador, ele é o nosso Salvador, porque esse foi o nome de Jesus, dado por Deus, salvação, o eu sou, aquele que poderia dizer eu sou. E você sabe que isso irritava os religiosos.
Isso irritava as pessoas que não acreditavam. O nome de Jesus na sua vida, na minha vida, a salvação em Jesus, às vezes ela é um motivo de indagação, ela é um motivo de descrédito em alguns momentos por pessoas que ainda não creem. Como assim? A salvação em um homem? Não, era a salvação em Jesus, o Filho de Deus. Por isso que Jesus, ele irritava os religiosos quando ele dizia, eu sou. É que a gente não entende isso na essência, mas Jesus, ele disse 7 vezes, eu sou. Ele disse, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. Era o eu sou. Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida, e aquele que de mim se alimenta, jamais ele vai ter fome, entende? Ele estava falando, olha, quem for salvo por mim não vai ter fome mais. Ele estava falando, eu sou o pão da vida. Ele estava falando, eu sou a água viva, aquele que beber de mim não vai ter sede. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus, Yeshua, o Salvador, o eu sou, aquele que é a própria salvação. Jesus estava dizendo em outras palavras, quando ele dizia eu sou, ele estava dizendo em outras palavras, eu sou Deus, e eu vim à terra para salvar a humanidade. O Natal, ele representa salvação. Portanto, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, é o tempo da sua salvação. É o tempo da salvação do seu lar, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus vizinhos. Esse é o tempo da salvação. Natal aponta para o Salvador. Natal aponta para o eu sou Salvador, para aquele que salva, salvou, salva e salvará a humanidade. Amém? Você pode estar perguntando, salvar de quê? Salvar dos pecados, salvar do inferno, salvar dos inimigos, salvar de tudo que pode impedir você de alcançar a vida eterna, porque a vida eterna, ela só é alcançada mediante uma pessoa, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o grande eu sou, o Salvador. Natal aponta para a salvação. A segunda palavra que eu quero te dizer, está em Lucas 1, versículo 26. Eu estou aqui navegando ali na história do nascimento de Jesus. São palavras perfeitas para aquele tempo e para hoje. Lucas 1, 26, 27. Agora a profecia de Deus dada a Maria. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Já foi até lido aqui, glória a Deus por isso. A cidade da Galileia. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Mas agora Maria fica um pouco perturbada com as palavras, e ela pensa, o que significa isso? E o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi agraciada por Deus. Agraciada por Deus. A segunda palavra de Deus para o Natal, para a sua vida, para mudar a sua vida, a história da sua vida, significa graça. Diga comigo, graça. Agora você pode falar também, favor. Graça, a palavra graça, ela é charis, ela tem a ver com charis, é favor de Deus, sabe, só que não é uma graça assim, uma coisa muito, a graça ela não é uma coisa assim, muito dos ares. A graça, ela é visível na sua vida, quando você se coloca à disposição dela. A graça, ela aponta para uma evidência, para alguém que alcançou o favor de Deus. É quando Deus encontra alguém, preste atenção, é quando Deus encontra alguém tão imperfeito, mas por causa da graça de Deus na vida dele, na vida dessa pessoa, ela começa a ser transformada pelo favor de Deus. A graça é algo imerecido. A graça não é recompensa de algo que fizemos. A graça, ela é possibilitada simplesmente por uma vontade de Deus, por uma manifestação de Deus. Sabe, eu e você, nenhum de nós mereceríamos estar aqui. Nenhum de nós mereceríamos um homem justo, santo, perfeito, ter entregue a sua vida naquela cruz. Nenhum de nós.
Por mais bonzinho que você seja, por mais que você nunca fez coisas tão erradas, nunca matou ninguém, nunca roubou um banco, nunca sequestrou ninguém, porque todo mundo acha que essas coisas são os pecados dos pecados, mas eu quero dizer para você, que não importa se você já cometeu pecadinhos ou pecadões nesse sentido, o que importa é que a graça de Deus, quando ela te encontra, ela transforma a sua história. Graça é favor imerecido, é aquilo que aponta para o que a gente crê. Portanto, no reino de Deus, é assim, quanto mais você crê, mais você alcança. O maior desafio do cristão, não é só se santificar, isso é importante. O maior desafio do cristão, às vezes não é só amar, isso é mais importante. O maior desafio do cristão é crer, é não deixar a incredulidade tomar conta do seu coração, naquilo que Deus tem para você, e naquilo que Deus tem para fazer, através da sua vida. Sabe, Maria precisou crer, por isso que ela creu e foi chamada de agraciada. Você é aquela que foi marcada pela graça. Você, Maria, é aquela que foi tocada por algo especial de Deus. Não porque Maria fosse perfeita, ela era sim uma mulher de Deus, ela era sim uma mulher honrosa, mas não porque ela fosse perfeita, mas era porque ela estava sendo alvo do toque de Deus, assim como cada um de nós. Amém? Portanto, não vem pelas obras. Sabe, quando você agrada o coração de Deus com a sua fé, com o que você crê, com aquilo que você crê em Deus, você recebe por causa da graça de Deus. Talvez nesse Natal e nesse ano de 2022, você precisa cuidar mais da sua fé, porque é o nível da sua fé que alcança um nível sobrenatural da graça. A graça e a fé, elas são sempre elas têm sempre uma comunhão perfeita. Quanto mais você crê, maior porção da graça. Quanto mais a sua fé está ativada, mais a graça de Deus te impulsiona. Mas quanto mais você traz algo para si mesmo, quanto mais você se coloca na frente de tudo, quanto mais você olha só para o que você, pessoa, pode fazer, quanto mais você só olha para a sua capacitação, quanto mais você só olha para aquilo que você mesmo pode fazer ou fez ou vai fazer, pior fica. Mas quanto mais você estabelece a sua fé em Jesus, investe na sua fé, quanto mais você investe na sua fé, mais graça sobre a sua vida virá. Amém? O anjo lhe disse: eu vou colocar, Maria, Jesus dentro de você. Deus, Ele está agora manifestando o poder da graça dEle na vida de Maria, e ela se dispõe a receber Jesus dentro dela. Então, por causa da graça e do favor de Deus, é isso que o anjo estava falando, por causa da graça e do favor de Deus, vai ser gerado Cristo dentro de você. Vai ser gerado Cristo dentro de você. E através desse que será gerado dentro do seu coração, muita gente será transformada. Sabe o que eu quero dizer para terminar essa palavra? Deixe Jesus ser formado cada dia mais dentro de você. Quanto mais Jesus é formado dentro de você pela graça de Deus, mais pessoas serão impactadas por Deus através da sua vida. Amém? Terceira palavra, Lucas 1, versículo 41. A segunda palavra então é a graça. A palavra de Deus, a palavra profética para você hoje, para os nossos dias, é graça. Se conecte com a graça, não é pelo que você faz ou merece, mas é pelo que Jesus faz. Amém? Terceira palavra, Lucas 1, 41. Lucas 1, 41 e 42. Agora, a mãe de João Batista, Isabel, ouviu a saudação de Maria, e o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que incrível. E ela, cheia do Espírito Santo, agora ela começa a profetizar, ela começa a adorar, ela começa a cantar, ela começa a liberar a palavra perfeita. Ela, cheia do Espírito Santo, ela diz: bendita é você entre as mulheres. Ela estava falando para Maria. E bendito é o filho que você dará luz. Amém? Bendito é o filho que você dará à luz. Ela está falando, em outras palavras: Maria, você, além de ser agraciada, você é abençoada, e mais abençoada ainda, e bendita ainda é também, abençoado é também o filho do teu ventre, Jesus. Ela estava falando sobre uma palavra que aponta para a bênção de Deus, um pouco diferente da graça, mas entenda, abençoado.
Sabe de uma coisa? Preste atenção, a graça, ela faz com que Cristo cresça dentro de você, mas sabe, quando Cristo cresce dentro de você, à medida que Cristo vai sendo gerado dentro do seu coração, entenda, à medida que Cristo vai sendo gerado dentro da sua vida, da sua mente, do seu dia a dia, quanto mais Cristo é gerado em você, mais abençoado você se torna. A bênção não é o que você tem, o que você tem é fruto da bênção, a bênção é aquilo que está dentro de você. Sabe, essa palavra bênção, preste atenção, a terceira palavra é abençoado, e eu quero dizer para você, você não é abençoado pelo que você tem, o que você tem pode ser fruto da bênção que você é, mas a palavra abençoado, ela vem de uma palavra chamada Macários. Macários, essa palavra, preste atenção nisso, ela foi criada na época lá de Jesus, um pouco antes na verdade, e Jesus usou essa palavra no sermão da montanha. Ele fala bem-aventurado, 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 ele está falando abençoado. Essa palavra nasceu na ilha de Chipre. A ilha de Chipre, que é mencionada na Bíblia, e inclusive quando uma pessoa era de lá, ela era destacada, eles falavam, olha, ele é da ilha de Chipre, ele é natural de Chipre, porque Chipre era uma ilha que tinha uma terra um pouco vulcânica, assim, antiga, e era uma ilha que tinha uma terra roxa, como aqui no Brasil nós temos, na região do Triângulo Mineiro e outras, a famosa terra roxa, mas era uma terra perfeita. Chipre era considerada a ilha dos macários, dos abençoados, porque o solo era fértil, porque aquela terra dava mais fruto que a média, porque aquilo que era plantado lá dava fruto, era uma terra de gente feliz, por isso que Macários fala assim, povo feliz, povo completo. Na essência, a palavra abençoado está apontando para quem não tem falta de nada, para quem pode dizer, eu tenho um Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. E Macários não apontava só para coisas materiais, apontava para tudo. Aquela ilha, ela era feliz, não é porque ela era uma ilha rica no aspecto material, mas ela era feliz porque ela era uma ilha também de paz, ela era uma ilha bem resolvida, ela era uma ilha onde eles poderiam usufruir de tudo que Deus deu. A história aponta que Chipre, os animais eram mais fortes, eles cresciam mais rápidos, as famílias celebravam mais, tinha muita celebração. Eles não trabalhavam tanto, não que eles eram vagabundos, mas eles não trabalhavam 12, 13 horas por dia, porque eles eram felizes, eles eram abençoados, não que o trabalho não é bênção, viu gente? Eu estou dizendo que eles não eram dependentes disso, eles trabalhavam num fluir, eram felizes, eles eram tops, eles eram completos, e essa é a palavra que o Espírito Santo deu para Maria, para Isabel. Isabel está falando, você é feliz, você é macária, você é abençoada, você é completa. Ele estava falando isso, você é bem-aventurada. Então eu quero dizer sobre essa palavra profética do Natal para a sua vida aqui hoje, você, meu querido, que está com Jesus dentro de você e tem deixado Jesus crescer no seu coração, no seu ventre, eu quero dizer que você é abençoado por Deus. Você é alguém abençoado por Deus, essa é a palavra profética para você. Por quê? Porque dentro de você, você tem tudo o que você precisa. Por isso que ela era abençoada, porque ela tinha Jesus no seu ventre. Por isso que Isabel, cheia do Espírito Santo, ela está dando essa palavra. E foi a mesma palavra que foi usada, não é? Em Atos 3, pelos apóstolos. Olha, vocês são herdeiros de uma aliança. Atos 3, 25 diz, vocês são herdeiros de uma aliança. E por meio da descendência de Abraão, todos os povos da terra serão macários, serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado Jesus, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los. Amém? A salvação, ela não só muda a eternidade de uma pessoa, mas ela tira a pessoa do caos e coloca a pessoa numa ilha de Chipre, espiritualmente falando, entendeu? Ela tira a pessoa do caos, tira a pessoa dos problemas macabros e coloca ela numa ilha macária. Fechou? Amém? Amém? Portanto, eu quero dizer nessa terceira palavra, você que está carregando Jesus dentro de você, você é abençoado por Deus. Amém? E você não é abençoado pelo que você tem, mas você é abençoado pelo que você tem dentro de você. Quarta palavra,
Mateus 1, agora eu vou passar para Mateus 1. Versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que eles se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Fica tranquilo, não é outro homem que ela teve um caso, não. Entendeu? É isso que ele disse. Ele falou: não, pode ficar tranquilo, confia nela, é o Espírito Santo que está gerando esse filho. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora veja, Mateus 2, versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe, fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Gente, presta atenção, o que eu quero? Quero só tirar uma palavra que está aqui na essência desse texto: direção. Essa é uma palavra para a sua vida hoje, direção. Deus está a todo momento dando direção para que o Natal pudesse ser uma realidade naquela história, para que pudesse se tornar uma realidade. Deus está dando direção. Depois, mais para frente, se você continuar lendo Mateus, ele vai dando outras direções. Depois Herodes morre, e Herodes era terrível. Pra você ter ideia, ele manda matar os filhos, os sobrinhos, qualquer um que ameaçasse o seu trono, ele mandava matar. Ele era um imperador, ditador terrível. E ele queria matar Jesus, porque tinha um zum falando que estava nascendo um rei. Então ele tinha que matar aquele menino. Sabe, o que Deus fez foi dar direção. Deus deu direção várias vezes. Deus dá direção para José a respeito de Maria. Deus dá direção para eles saírem para o Egito. Depois Deus dá direção para eles irem para Nazaré. Deus vai dando direção para José e Maria, para que não impedisse a bênção do Natal. Eu quero dizer para você que nós estamos no tempo, esse é o tempo, essa palavra é muito profética. Esse é o tempo onde nós vamos precisar aprender a ouvir mais a voz do Espírito Santo, a ouvir mais as direções de Deus. A Dani ministrou sobre isso com tanta propriedade, né? Nós falamos tanto sobre isso esses dias, mas olha, nós precisamos aprender a ouvir mais a voz do Espírito Santo. Nós vamos ter, eu creio que alguns de nós vamos ter sonhos do Espírito Santo. Deus fala por sonhos. Ele falou com José num sonho. Deus dá direção por formas diferentes, mas a verdade é que Natal é ouvir a direção de Deus, é ouvir a orientação do Espírito Santo. Natal é ser dirigido por Deus, é ser direcionado por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, por aquilo que Deus quer direcionar você. Portanto, eu quero te dizer que o inimigo não vai deixar você, Deus não vai deixar o inimigo te tirar da bênção que Ele tem para você. Não vai tirar, porque quando o inimigo estiver tentando matar aquilo que Deus está gerando, Deus vai vir com o Espírito Santo e vai falar nos seus ouvidos. Talvez algumas pessoas aqui já estão percebendo Deus falar. O Espírito Santo vai falar com você. E eu quero declarar, não só para esses dias, mas a partir desse Natal, que a sua vida vai ser muito mais direcionada pelo Espírito Santo, direcionada pela palavra de Deus, amém? A quarta palavra é direção. Quinta palavra, Lucas 2, versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite eles tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Eles estavam com medo, os pastores. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu lhes trago, ou como que está nessa sua versão aí? Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são também para todo o povo de Deus, amém? Estou lhes trazendo boas novas de grande, qual é a palavra? Alegria, diga bem alto, alegria. A quinta palavra,
do Natal é que quando Jesus chega, Deus está dizendo que não está trazendo alguém para entristecer os corações. Ele está trazendo alguém que muda a história de uma vida, muda a história de uma família, muda a história de uma igreja, muda a história de uma cidade, muda a história de uma nação. Ele está falando, eu estou trazendo uma coisa boa, uma coisa nova, e essa coisa tem a ver com a alegria que eu quero gerar no meio do meu povo. A Daiane leu as escrituras aqui, 400 anos que Deus não se manifestava, não falava, raro. Aquele povo estava desnutrido, aquele povo estava acabado, aquele povo estava envolvido numa religião sem Deus, aquele povo estava em todas as áreas da sua vida, perdido. Mas quando Deus envia Jesus, Deus não enviou Jesus para que eles se perdessem mais, Deus enviou Jesus para tirar toda a tristeza e colocar muita alegria. Sabe, esse ano nós tivemos muitos desafios, e nós tivemos tristezas muito profundas. Nós como igreja aqui, a Light, você sabe que nós tivemos algumas tristezas, médias, pequenas, e pelo menos uma tristeza muito profunda como igreja. Mas sabe, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus colocou muito forte no meu coração, que em 2022, e é uma palavra de Deus para nós, apesar de 2021 ter sido um ano difícil, nós tivemos tristeza sim, mas mesmo assim nós tivemos muitas alegrias em 2021 também. Foi ou não foi? Muitas alegrias. Nós estamos aqui pela graça de Deus, Deus tem nos fortalecido, Deus tem fortalecido você, apesar das tristezas e às vezes profundas tristezas, nós também tivemos alegrias. Eu estava aqui semana retrasada vendo aqueles irmãos sendo batizados, meu Deus, que alegria profunda. Eu estou ouvindo testemunho de pessoas nessa igreja que estão tendo tantas restaurações em área financeira, familiar, dons do Espírito Santo sendo derramado. Aqui esses dias alguém comentou comigo de um dom espiritual que recebeu, tantas coisas sendo despertadas. Nós fizemos uma conferência tão linda esse ano, foi ou não foi? Nós tivemos conferência também dos jovens maravilhosa, nós tivemos tantas coisas boas que também foram alegres, mas principalmente é o que Jesus está fazendo no seu coração. Mas eu quero dizer o que eu senti aqui, que eu percebi de Deus, 2022 vai ser um ano de verdade, tá? Mais repleto ainda de alegria para nós. E agora eu estou falando no contexto de igreja, mas na sua família, talvez você está passando um Natal triste, talvez você está nesses dias um pouco triste, preocupado, desesperado, talvez você está focado naquilo que foi triste, quando Deus te deu, quando você teve tristezas, mas também Deus te deu tantas alegrias. Eu quero dizer para você, que quando Jesus está dentro de nós, quando Jesus está dentro de nós, a alegria, ela começa a tomar conta do nosso coração. Não que seja pecado entristecer, mas nós não permanecemos na tristeza, porque Jesus é o dono da alegria, Jesus é o Pai da alegria. A Bíblia diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria, aleluia. Portanto, você está na casa do dono da alegria, então você pode alegrar o seu coração. Se você tem Jesus no seu coração, podem vir momentos de tristeza, mas o dono da alegria habita dentro de você. Então você pode falar, estou triste, não está fácil, há algumas situações na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, há perdas que eu tive esse ano, mas eu tenho o dono da alegria dentro de mim. Aleluia. Eu quero declarar então isso, essa quinta palavra, alegria. A sua família vai ter uma porção nova de alegria. A sua célula vai ter uma porção nova de alegria. Essa igreja vai ter uma nova porção de alegria. Você vai ter alegria em servir a Jesus. Você vai ter alegria em ser generoso na casa de Deus. Você vai ter alegria em fazer parte daquilo que Deus está fazendo, pegar a onda do Espírito Santo. Sexta palavra. Estava ali, Lucas 2,36, estou com pressa. Lucas 2,36. Normalmente eu prego 3 ou 4 pontos, mas hoje eu estou fazendo 7, porque são 7 palavras muito de poder e vida. Eu já estou quase terminando. Sexta palavra, Lucas 2,36 diz assim: estava ali a profetisa Ana. Lembra da Ana? Essa mulher que foi casada há 7 anos. Depois ela ficou viúva e serviu a Deus até os seus últimos dias. Estava ali a profetisa Ana. Era muito idosa. Diga comigo, idosa. Agora pensa numa mulher temente a Deus, gente. Eu quero dizer para você que nunca é tarde para você ser usado por Deus. Nunca é tarde demais para você ser usado por Deus.
Deus quer que você seja usado por Ele até o último dia da sua vida. Outra coisa que eu quero aproveitar e dizer: nunca é tempo de parar de ser usado por Deus. Amém? Voltando, Ana era idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Alguns teólogos falam que ela estava há 84 anos viúva. Nunca deixava o templo. Nunca, ela não parou de servir. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito de Jesus. O menino ali, naquele contexto, ele estava sendo oferecido no seu 8º dia, a todos os que esperavam o que? A redenção. Gente, pensa numa mulher temente a Deus. Mas a 6ª palavra é redenção. Todos que esperavam a redenção. Sabe o que significa redenção? A palavra novamente, redenção é comprar. Redenção é recompra. Eu estou comprando, por isso que a Bíblia diz que Ele pagou um alto preço para nos comprar. Ele nos comprou com o seu sangue. Redenção aponta para uma palavra lá do Antigo Testamento, onde o profeta, agora sim, o profeta originalmente falando, Oséias, Deus o manda, depois você pode ler em capítulo 1, 2 e 3 de Oséias, Deus manda aquele profeta resgatar uma prostituta de dentro de um prostíbulo e casar com ela. Aquela história de Oséias é uma história profética, ela tinha um significado. Deus está fazendo com o profeta o que ele queria fazer, o que ele iria fazer com cada um de nós. E agora Oséias compra aquela mulher, provavelmente ela tinha sido vendida quando era criança, naquela época existia isso em alguns lugares, triste, muito triste. Mas Oséias compra aquela mulher do mal, do pecado, ele tira aquela mulher da sujeira. Oséias tira aquela mulher da sujeira, ele compra aquela mulher da indignidade, ele compra aquela mulher que estava perdida, e agora Oséias, ele vive com ela, ele restaura essa mulher, ele tira a escravidão do coração dela, mas a Bíblia diz lá no capítulo 2, 3 de Oséias, que aquela mulher volta agora para o prostíbulo, ela volta a prostituir. Ela volta a ser escrava, ela volta para a sujeira, para o lamaçal que Oséias tinha tirado. E agora sim, Deus diz a palavra redenção. Deus fala: Oséias, mesmo essa mulher tendo se sujado desse jeito de novo, você é chamado para representar o que eu sou. Portanto, vai e recompre essa mulher. Vai de novo e faça a redenção dessa mulher. Sabe, redenção é uma palavra que aponta para o nosso Senhor Jesus. Talvez, preste atenção no que eu quero trazer para o seu coração. Talvez você está um pouco sentido com algumas coisas e sem destino, se sentindo um pouco culpado, um pouco indigno. Talvez você esteja, esse ano, em alguns momentos você falhou. Talvez a sua falha tenha sido nesses últimos dias. Talvez você falhou em ser fiel a Deus. Talvez você falhou em ser fiel na sua casa. Talvez você falhou num contexto específico do seu trabalho, ou às vezes até da casa de Deus. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a redenção. Não passe desse Natal sem tomar posse da redenção de Jesus na sua vida. Não é porque você talvez falhou, errou, que Deus não quer mudar você, Ele quer transformar você. E hoje você está aqui, porque Deus te dá uma nova chance. Ele te dá uma nova chance, aleluia. Então Jesus nesse Natal, Ele está dizendo para você: filho, preste atenção, Jesus está dizendo para você: eu não desisto e eu não desisti de você. Eu não desisto e não desisti do seu coração.
Jesus está dizendo: eu não desisti da sua casa, eu não desisti de transformar tudo e não só um pedaço, eu não desisti dos meus propósitos na sua vida, eu não desisto de você, mesmo com as suas falhas e mesmo com algumas coisas que você errou. Eu estou aqui para redimir você, eu sou a redenção. Amém? E a última palavra, você pode ficar de pé. Essa eu quero terminar com você de pé, quero convidar a banda. A mesma, essa top, todo mundo. E eles estão bonitos, né, gente? Tem uns aí que eu não estou acreditando. Pensa nos caras que foram transformados hoje. Vamos fazer mais Natal aqui, domingo que vem, no outro. Né? Amém? Eu quero dizer então, preste atenção aqui, rapidinho, eu estou terminando. Porque nós vamos terminar com essa canção. Conexão, hein, cara? Ele sabia a música sem eu falar. É de Deus. Mas preste atenção. 7 palavras que Deus declarou, que Deus profetizou sobre o Natal e que estão profetizadas sobre a sua vida. Coloque as suas mãos assim. Primeira, salvação. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero a tua salvação. Segundo, graça. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero a tua graça. Terceira, bênção ou abençoado. Diga: Senhor Jesus, eu sou abençoado, porque eu tenho o Senhor dentro de mim. Quarta, eu tenho a direção de Deus. Eu tenho a direção de Deus. Sob a tua direção, eu estou protegido. Sobre a tua direção, eu não errarei o caminho. Sobre a tua direção, eu viverei. Quinto, alegria. Diga: eu tenho a alegria verdadeira dentro de mim. Eu tenho o dono da alegria no meu coração. Sai tristeza, sai tristeza. Eu sou alegre por causa de Jesus. Amém? E a sexta, penúltima, eu tenho a redenção. Jesus não só me perdoou, mas continua me perdoando. Eu tenho a redenção. Eu tenho a redenção. E por último, fica de pé por 2 minutos. Lucas 2, 25. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Ele era justo, piedoso e estava esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo veio sobre ele. Olha como que veio. Olha como que a palavra de Deus vem. E o Espírito Santo veio sobre ele. Tinha sido revelado a esse homem que ele não morreria antes de ver o Salvador, antes de ver Jesus Cristo. Movido pelo Espírito Santo, Jesus estava lá no templo, gente. Esse homem tinha sido prometido que ia conhecer Jesus. A vida dele era para conhecer Jesus. Enquanto ele não conhecesse Jesus, ele não ia ter paz. E Deus falou para ele: você não vai morrer, você vai conhecer Jesus. E aí ele soube que Jesus estava no templo, ainda menino. Mas ele vai até o templo, porque o Espírito Santo levou. E aí ele chega, ele pega Jesus nos braços, ele louva a Deus e ele diz: ó soberano, como o Senhor prometeu, agora sim eu estou em paz. Agora sim o Senhor pode me despedir em paz, porque eu conheci Jesus. Pois os meus olhos viram a tua salvação, como preparaste à vista de todos os homens. Aleluia. A última palavra se diz paz. Diga: paz. Todo aquele que conhece Jesus verdadeiramente tem paz. Você tem paz. Lá no mundo, a paz é a ausência de guerra. No mundo a paz é só quando não tem conflito, quando não tem problema, a pessoa fala: agora sim eu estou em paz. Mas no reino de Deus, a paz
ela não é temporária. A paz, ela não é condicional a ter conflito ou não ter. A paz no reino de Deus é uma pessoa, e ela está dentro de você. Paz, paz. Você vai ter paz. Mesmo se você tiver algum conflito, você tem paz. Mesmo se você tiver alguma luta nesses dias, paz. Mesmo se você passar alguma eventual dificuldade, você vai passar em paz. Paz, paz. Porque quando Jesus nasce dentro de nós, a paz chega junto com Ele.